dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus, bendito eternamente. Amém. Cristo provinha de uma família humana, judaica, de uma tribo, de uma descendência. Então, Paulo está dizendo que Cristo era humano. Ele não era apenas aparentemente humano, ele era humano. Mas depois ele diz que Cristo é Deus bendito eternamente. Então nós vemos aqui que em Cristo reside duas grandes realidades. Primeiro, perfeito homem. Segundo, verdadeiro Deus. E ele só é o nosso Salvador porque exatamente ele é perfeito homem e verdadeiro Deus, podendo então nos unir a Deus. Ele como homem aproxima de nós. Como Deus, ele nos salva e nos coloca em contato com o Pai. Isto é muito profundo, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos por Jesus Cristo, nosso Salvador bendito e eterno, te agradecendo por estarmos reunidos neste lugar, pela vida de todos os irmãos que aqui se encontram, e oramos e abençoamos também aqueles que vão ouvir este ensino em outras partes de nosso grande Brasil. Abençoe irmãos e irmãs, pastores, professores de escola dominical e todos que estão, Senhor, prontos para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar ricamente enquanto nós aprendemos a Sua palavra, em nome de Jesus. A doutrina bíblica nos revela que o Filho eterno de Deus teve que deixar a sua glória celestial a fim de se tornar nosso Salvador. Aquele que é eterno sujeitou ao tempo. Aquele que é divino se sujeitou às condições humanas. Jesus não caiu do céu. Não. Deus fez um plano eterno de salvação que incluía a vinda do seu Filho a este mundo, mas pelo meio do milagre da encarnação. Ele não cairia, viria numa espaçonave, viria numa nuvem e desceria aqui, não. Ele teria que ser ainda um embrião no ventre de Maria, teria que desenvolver como os seres humanos desenvolvem, teria que passar por todos os processos da gestação, depois do nascimento e a seguir do crescimento. Jesus foi primeiramente um bebê, uma criancinha maior, um adolescente, até chegou a ser o jovem, com 30 anos de idade, quando é batizado e começa o grande ministério do maior de todos os mestres, do maior de todos os profetas, daquele que era o enviado de Deus para nos salvar da condenação do pecado. E é claro que ele efetuaria a obra da salvação com a sua própria entrega da sua vida na cruz. Então Jesus teria que passar por esse processo milagroso, esse processo identificador, porque ele teria que identificar com cada um de nós. Sendo Deus, ele adquire, ao encarnar-se, a natureza humana. Não apenas o corpo humano. Porque às vezes a gente pensa que a encarnação é apenas receber um corpo humano. Não, Jesus recebeu uma natureza humana, uma alma racional humana. A alma racional de Cristo era semelhante à nossa em tudo menos no pecado. Ou seja, ele tinha intelecto, ele aprendeu, ele tinha emoções, ele chorou, ele ficou triste, ele angustiou-se e ele tinha vontade. Só que Jesus sujeitou toda a vontade dele à obediência ao Pai. Mas ele tinha vontade, ele podia fazer escolhas, ele podia determinar as coisas que ele queria fazer. Então ele era exatamente como nós, menos no pecado,
porque senão ele não poderia ser o nosso Salvador. A concepção de Jesus Cristo foi milagrosa. Maria era uma jovem solteira e o anjo visita Maria, Gabriel visita Maria e diz: você vai dar à luz a um filho. Ela diz: eu não sou casada, como é que eu vou dar luz a um filho? Ele disse: o que vai nascer de você não é de homem algum. O Espírito Santo vai te cobrir, a virtude de Deus virá sobre o teu corpo, e então Deus vai colocar no seu ventre a semente que vai gerar o Jesus humano. Na realidade, ele já existia. O Senhor Jesus estava no céu com o Pai desde a eternidade. Ele é um com o Pai em eternidade. Mas Deus, na sua sabedoria tremenda, Pai, Filho e Espírito Santo, prepara um plano salvador. E esse plano salvador incluía uma das 3 pessoas da divindade vir a este mundo e ser como um de nós. E então é Jesus quem assume este papel. Então a concepção de Jesus foi milagrosa e Deus lhe deu não apenas um corpo, mas também uma natureza humana. Pela encarnação, o Filho eterno de Deus assumiu uma completa humanidade, sem, contudo, deixar de ser Deus. 100% homem, mas 100% Deus. Isso é um mistério, né? Não é uma coisa assim simples, não. Explicar, detalhar isso é impossível. Mas como esse é o fato que a Bíblia fala e revela, nós cremos, aceitamos pela fé e desfrutamos da virtude desta obra. Não há outro, nenhum outro nome debaixo do céu que há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, é crer, porque esta é a mensagem do Evangelho. As boas novas de salvação inclui nós aceitarmos as realidades do mistério da encarnação e desfrutarmos da obra que Jesus, na sua humanidade, executou a nosso favor. E na sua divindade também, né? A gente vai aprender algumas coisas aqui, que não tem nenhuma coisa que Jesus fez, que alguém diz assim: não, aqui é só Jesus homem, não, aqui é só Jesus Deus. Não, ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Bom, primeira coisa que identifica Jesus com essa humanidade é a sua descendência. Nós já falamos um pouquinho no início. Porque humanamente falando, Jesus descendia da tribo de Judá, uma tribo de Israel, e da família de Davi. Na genealogia que Lucas descreve os antecessores de Cristo, ele pega a genealogia do lado de Maria. E Maria, ela era descendente do rei Davi. Lá o seu ancestral bem no passado, mas ela descendia. É interessante que não é colocado o nome de mulheres, geralmente, em genealogia. Há algumas exceções que aparece nome de mulher, mas não era colocado pelos judeus. Bom, seguindo. Paulo escreve para os romanos, no capítulo de número 1, nós lemos agora mesmo no capítulo 5. Agora no capítulo 1 ele começa a carta dele dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então Paulo aborda novamente aqui nesse texto de Romanos, que Jesus vem de uma descendência segundo a carne da família de Davi, e ele foi declarado filho de Deus, e aqui lembrando, a expressão filho de Deus liga Jesus ao Pai, indicando que ele tem a mesma natureza de Deus Pai eternamente, e que ele, então, tem duas naturezas. A natureza que provém da família humana e a natureza que provém da sua identificação com Deus eterno. Mas
Não é difícil entender, embora houve heresias que negassem a humanidade de Cristo, né? Nós já estudamos aqui em lições anteriores que os docetas, o docetismo, era uma filosofia que tinha penetrado nos primeiros dias da igreja, lá no primeiro século, estava querendo penetrar no cristianismo, e ela tinha um erro grandioso, porque ela dizia, não, Jesus não pode ter se tornado homem, assumido a carne humana, porque a carne humana corrompeu, está em pecado. Então, o que vocês viram aqui foi só uma aparência. Não era Jesus literalmente em carne, era só uma aparência, porque a carne está corrompida. Mas eles esqueceram que o homem Jesus não foi gerado por José, foi gerado pelo Espírito Santo. Maria apenas emprestou, né, que já foi uma tremenda obra, é claro, né? Maria tem vamos dizer assim, tem uma figura de uma forma muito especial nessa obra, embora ela sendo humana e dependendo do Salvador, mas ela tem vamos dizer assim, tem seu mérito no sentido de que ela entregou-se totalmente a Deus, deu seu corpo para Deus. E Deus gerou aquele filho sem, então, participação do homem. Então, aquele corpo, aquele Jesus que foi gerado ali, não nasce com a semente do pecado como todos nós nascemos. Como todo ser humano nasce. Ele nasce sem pecado. Já vamos falar uma coisa muito importante sobre isso, vai guardando isso aí. Bom, vamos voltar aqui então. Descendência humana. Será que a aparência de Jesus também era perfeitamente humana? Ou será que Jesus era diferente de nós, fisicamente? Então é isso que nós vamos ver. Em Hebreus capítulo 2, 14 a 17, diz que Jesus se tornou carne e sangue, para dizer que ele assumiu o corpo igual ao nosso. Em todos os aspectos, lá está escrito assim, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Hebreus 2, 14 a 17. Jesus era semelhante a nós. Se Jesus estivesse no meio dos seus apóstolos, ninguém saberia quem era o mestre. Inclusive, a Bíblia diz que quando foram prender Jesus, eles já tinham combinado com Judas, que foi o traidor, que Judas desse um beijo no mestre, para que eles não prendessem alguém errado, prendesse Pedro, ou Mateus, ou Filipe, ou um outro apóstolo. Então, aquele beijo de Judas, que é chamado, né, o beijo da traição, foi um beijo para identificar Jesus, porque ele não era diferente fisicamente dos seus apóstolos. Judas vai e beija, né? Jesus olha para ele e diz, que vieste, amigo, né? Com um beijo você traz o Filho do Homem. Então ele era muito semelhante a cada um dos seus apóstolos fisicamente, cabelo, olhos, altura. Ele não era o mais alto de todos, não era muito fácil. Judas dizia, não precisa eu beijar ele não, o mais alto de todos, ou era o mais forte. Não, ele era igual, mediano. Não havia nada especial que chamasse atenção para a sua figura física. Com certeza, quem olhasse pertinho para os seus olhos, ouvisse ele falar, ia descobrir ali uma gentileza, uma graça, né? Uma comunicação de amor muito, muito profunda. Porque isso realmente, qualquer ser humano que desenvolve virtudes espirituais, qualquer pessoa que aproxima de uma pessoa cheia de virtude, vai dizer, mas que pessoa mais maravilhosa, né? Mas que pessoa mais bondosa, não, mas que educação, né? Então Jesus, nesse sentido, se convivesse com ele, ia descobrir que ele era totalmente diferente, mas fisicamente não. Em Marcos capítulo 6, verso de número 31, nós vemos Jesus cansado e faminto. Ele pediu aos discípulos que saíssem com ele a fim de descansar.
Está escrito, e ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Jesus estava trabalhando tanto, curando, pregando, fazendo as suas obras, que ele percebeu, ele estava cansado e os apóstolos também. Então ele convida os seus apóstolos para ir para uma espécie de um retiro de descanso. Só que na realidade esse retiro não se consumou, porque quando eles foram para um lugar que eles esperavam que iria ficar descansando, tinha milhares de pessoas lá já esperando ele. Eles tinham descoberto que ele iria para ali. Eles foram e ele ficou pregando o dia inteiro, o tempo todo, e não descansou. Mas aqui está que ele estava com certeza cansado. Quando Jesus pediu à mulher samaritana que lhe desse de beber da água ali do poço de Jacó, a mulher espantada olha para Jesus e diz assim: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela não viu nada de especial na aparência física de Jesus, senão que ele era judeu. Devia ter os traços de um judeu. Então, ou as roupas, a túnica, alguma coisa, porque ela diz: como, sendo tu judeu? Ela o identifica imediatamente como um judeu. As limitações físicas de Jesus estão por todos os evangelhos. Por exemplo, a Bíblia diz que ele sentiu fome, Mateus 4:2, Mateus 21:18, eu não vou ler. Sentiu sede, na cruz ele diz: tenho sede, João 19:28. Ficou cansado, João capítulo 4, verso 6 diz assim: cansado do caminho. Quando ele chega no poço que ele pede água para a mulher, João, o escritor, diz assim: ele estava cansado. Sentia sono, Mateus capítulo 8, verso 24, e sofria dor, não somente dor física, mas também dor na alma. Ele fala de angústia, ele fala da sua tristeza, e ele sentiu dores físicas, quando ele foi açoitado, quando ele recebeu a coroa de espinho, eles bateram no rosto dele muito, inchou, ficou sangrando, as costas dele estavam cortadas. E por fim, para a gente entendermos que Jesus era 100% homem, ele morreu, sua morte, né? E Jesus, dando um grande brado, expirou. Marcos 15:37. Sua morte não foi aparente. Os docetistas, os docetas, que dizia que Jesus só tinha um corpo aparente, nega a cruz. Porque se é só um corpo aparente, ninguém de fato podia pegar, tocar, porque aquilo era só uma visão. Então também Jesus não podia ter sido pregado, amarrado, não podia ter sido traspassados, suas mãos, seus pés. Não, ele foi traspassado, ele tinha marcas da cruz mesmo depois da ressurreição. Ele mostrou isso para os apóstolos, ele convidou os apóstolos a tocar nele depois da ressurreição, e disse: vede que sou eu mesmo, um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Pegue aqui, apalpe aqui, né? Então, a sua morte foi real, não foi aparente, foi verdadeiramente uma prova da sua humanidade. Seu corpo sucumbiu diante de açoites e da própria crucificação, e esta foi a suprema identificação de Jesus com a humanidade, pois sendo Deus, ele não deveria morrer, mas assumindo plenamente a humanidade, tornou-se sujeito à possibilidade de morte, que de fato, então, ele dá a sua vida por nós. Está explicado tudo? Não. Não, absolutamente. Há tanta coisa misteriosa, grandiosa de Deus envolvida, que a gente diz: a Bíblia diz que foi assim, assim, eu creio. Não precisamos de entender tudo. Aliás, para ter a vida eterna, você não precisa entender tudo. Você precisa ter Jesus na sua vida, é só isso. Porque a vida eterna e tudo que Deus planeja para nós está muito além da nossa capacidade
de raciocínio. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, Romanos 5,6. Mas agora eu quero entrar num ponto ainda mais, vamos dizer assim, difícil de entender, que é a realidade das tentações. Nós sabemos que para nós a tentação é um fato super fácil de entender, né? Todos nós já fomos tentados, estamos às vezes sendo, todos nós já vencemos tentações, e eu acho que sem exceção todos nós já caímos em tentações. Mas a pergunta é o seguinte: ele fez-se humano, fez-se homem, 100% homem, ele era sujeito à queda? Séria essa pergunta, não é? Jesus era sujeito à queda. Não vou nem dizer só sujeito à tentação, porque a tentação ele era assim, né? Mas ele era sujeito à queda. Olha bem, a Bíblia diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Vamos estabelecer duas verdades aqui. Primeira verdade: se ele foi tentado, nós eliminarmos a possibilidade da queda. Não, ele foi tentado, mas ele não podia cair, não podia pecar. Se nós eliminarmos a possibilidade da queda, a tentação perde sentido. Não perde o sentido? Por que alguém está sendo tentado se não há possibilidade nenhuma dele ser afetado pela tentação? Então, se ele foi tentado, a ideia que tem é que poderia, de alguma forma, afetá-lo naquela condição humana dele. A Bíblia diz que ele não caiu, que ele não pecou, mas isso aqui já é o quê? O resultado final do caminho do Cristo humano. Ou seja, ele passou a caminhada inteira dele como homem e não pecou. Essa é a verdade. Mas não está dizendo que ele não podia pecar lá no começo. Ele provou que era santo, perfeitamente obediente ao Pai. Submetido a tentações, venceu todas. Mas a conclusão é de quem está chegando no final da caminhada dele. Ou seja, sem pecado. Mas até a palavra que diz que ele foi tentado, mas sem pecado, também sugere que poderia ser acometido pelo pecado. Se ele pecasse, acabou, nós estávamos todos perdidos. Ninguém ia ser salvo pela sua morte na cruz. Por quê? Pecando ele passaria a pertencer ao mesmo mercado de escravos que nós pertencíamos, que é o mercado de escravos do pecado. Ele não pecou. Bom, primeiro ponto, parece, né? Não vamos ser muito dogmáticos. Parece então que ele podia ser afetado pela tentação. Não foi, porque na sua obediência ele triunfou. Também entendemos que a Bíblia deixa claro que a pureza de Jesus, na sua vinda, vamos dizer assim, no seu estado original, chegando aqui no mundo, começando o seu ministério, essa pureza dele não era ainda a garantia absoluta que iria invalidar o poder da tentação. O que iria invalidar o poder da tentação era a sua obediência contínua ao Pai. E isso ele conseguiu manter, e por isso venceu todas as tentações. Por que não era? Vamos agora começar a pensar. Porque as tentações, então, foram tão reais. E admitindo o fato, então, que Jesus pudesse pecar, a Bíblia deixa certo para nós que ele passou por tudo sem pecar. Mas a possibilidade de que ele poderia pecar existe. Entretanto, a pergunta é essa: o fato dele ter chegado a este mundo com toda a pureza, santidade, mas ele teria que caminhar todo o seu ministério, o diabo atacaria ele de todos os lados, homens,
perverso, o mundo atacaria Jesus, o pecado assediaria ele. Isto então, a pureza dele que ele chega com ela, não era garantia que o pecado não aproximaria dele. O exemplo, quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva em santidade. Eles não foram criados pecadores. O fato deles não terem sido criados pecadores, mas santos, impediu que eles fossem tentados? Não. Eles teriam que ser confirmados em santidade. E quando é que se confirma em santidade? Quando nós temos a oportunidade de pecar e dizemos não, eu quero obedecer a Deus. Quando você então faz essa decisão e diz, o pecado está batendo na minha porta, mas eu não vou atendê-lo. Por mais que ele seja atrativo, eu recuso ele. E você diz, eu quero Deus, naquele momento a sua santidade é confirmada. E você segue seu caminho com Deus. Jesus teve, com certeza, muitas vezes a tentação, o pecado batendo a porta. Só que ele não atendeu nenhuma vez. Então, do ponto de vista bíblico, só houve 3 seres humanos completamente humanos. Adão e Eva antes da queda e Jesus o tempo todo. Jesus triunfou. Todo o restante da humanidade, que somos nós, são apenas uma sombra da humanidade original. Nossa humanidade foi deturpada pelo pecado. Nós somos versões inferiores da versão adâmica original. Dessa maneira, Jesus não só era totalmente humano, como também era mais humano do que todos nós. Era perfeitamente humano. E por sua obediência ao Pai, foi devidamente confirmado em sua absoluta santidade. Cada vez que o diabo tentava, cada vez que os homens investiam contra ele, e Jesus estava firme fazendo a vontade do Pai, mas a sua santidade, que era própria da sua essência divina, acompanhava a sua humanidade. Porque Jesus não foi obediente apenas como Deus eterno, ele foi obediente como o perfeito homem. Ele ganhou a vitória no nível nosso humano para nos elevar com ele e nos fazer compartilhar da vitória dele. Ele venceu por nós. Ele venceu como? Homem perfeito. Ele teve que vir e associar a nós, não no pecado, mas associar a nós na dor, na fome, na angústia, na tristeza, no temor, para nos levar a Deus, porque ele não poderia ser salvador se ele não tivesse condição de pegar na nossa mão e ao mesmo tempo pegar na mão do Pai. Por isso que ele é mediador. Ele une duas partes que estavam distantes por causa do pecado. Ele é essa água divisora. Ele é então esse elo perfeito da restauração e da reconciliação. A unidade na pessoa de Jesus. Vamos pensar um pouco sobre isso. Só um versículo que eu esqueci de citar, que lembra-nos que ele era perfeitamente humano e por sua obediência ao Pai, ele foi devidamente confirmado na sua santidade. Não apenas como Deus, mas como o homem Jesus. Ele era santo, o homem Jesus era santo. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Romanos 5:8. Esse versículo é uma incógnita, né? Alguns têm dificuldade de entendê-lo, mas aqui diz que ele aprendeu a obediência. Não que ele não fosse obediente, mas ele exercitou, ele teve a oportunidade de pôr a obediência dele para fora, visível. Por aquilo que ele padeceu, ele demonstrou o quanto ele era obediente. Ninguém pode dizer que é obediente se ele não tiver uma opção para desobediência. Vamos dizer assim que uma pessoa está dentro de uma cela preso, né? E eles pegam um prato de comida e põem para o lado de fora da cela e falam, olha,
seja obediente, não coma dessa comida. Aí 2 horas depois alguém chega lá, ele está lá dentro da cela, o prato é lá fora do mesmo jeitinho. Oh, parabéns, se for obediente, comeu da comida. Ah, mas comer que jeito? Eu estava preso, eu não tinha opção. É quando abre a porta que fica 2 caminhos. Ou seja, o caminho de sair pela porta e pegar a comida, ou o caminho de ficar dentro da cela e não pegar a comida. E é aí que entra o quê? A prova da obediência e da santidade. É por isso que sempre tem 2 caminhos. Você pode fazer e pode não fazer. Você pode ir e pode ficar. Você pode amar e pode odiar. Você pode perdoar ou pode vingar. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos que entram por ele. As pessoas dizem assim: eu faço o que eu quero, caminho largo. É por isso que a mídia está dizendo assim: a mulher deve estar aonde ela quiser, ela vai ser o que ela quiser, caminho largo. Não é porque é mulher, não, nem homem nem mulher não pode fazer o que quiser, porque o que a gente quer fazer, às vezes é do coração mau, perverso, e é coisas que vai te levar para a destruição. Então quem diz assim: eu faço o que eu quero, eu tenho a liberdade total de fazer ser o que eu quero ser, essa pessoa está proclamando: eu quero o caminho largo. Porque há um outro caminho que é aquele. Não, eu até que senti vontade de fazer, mas não vou fazer porque eu já sei que isso não é a vontade de Deus. Aí você o quê? Pegou o caminho estreito, o caminho da obediência. Não o caminho eu sou quem eu quero ser, eu vou fazer o que eu quero. Aliás, a geração que nós vivemos hoje é a geração da ostentação, do tal do empoderamento e do tal de dizer eu sou o que eu quero ser, o que eu quiser ser. É a geração da ruína. Porque a geração dos filhos de Deus, sabe qual é? Faça-se a tua vontade, Senhor, não a minha. Porque a minha vontade é imperfeita. Eu quero coisas que fazem mal para mim, mas eu não entendo isso, eu não vejo. Deus sabe. Por isso, a tua vontade, Senhor, não a minha. O milagre da encarnação tornou possível a fusão, então, de 2 naturezas em uma única pessoa. Natureza divina e natureza humana estavam interligadas em Cristo. Ainda que seja de difícil compreensão, essa doutrina é totalmente bíblica. Jesus nos é apresentado dessa maneira nas páginas do Novo Testamento. Como que a Bíblia apresenta Jesus? Ele é. Eu vou dizer, nem era não, ele é, até hoje. Perfeito homem e verdadeiro Deus. Ao assumir a sua forma humana, Jesus adquiriu atributos humanos também, mas ele não deixou de ser Deus. Em Filipenses capítulo 2, você conhece a passagem onde Paulo fala que Cristo humilhou-se a si mesmo. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de homem, de servo, foi obediente até a morte de cruz. Aquela passagem ali em Filipenses 2 é a kenosis de Cristo. A palavra kenosis é o esvaziamento de Cristo. Cristo, para ser nosso Salvador, ele deixa o céu de glória, ele deixa uma condição de plenitude de glória que ele tinha junto com o Pai e com o Espírito Santo, e vem ser servo. Deixa a glória, o trono de glória, pela manjedoura, pela palha, pelo feno, pela coroa de espinhos, pelos cravos, pela a cruz. Então, quando Paulo usa a expressão assim, sendo em forma de Deus, Paulo está se referindo à essência divina imutável que Cristo possuía. Ele não perdeu essa essência, ele nunca deixou essa essência, mas ele abriu mão dos direitos que esta essência, que esta substância divina, que o identificava como um com o Pai, ele abre mão dos direitos de exercer. Por exemplo, quando vieram prendê-lo,
Se ele levanta sua mão como Deus eterno e diz assim, que os anjos de Deus agora destruam meus inimigos, irmãos, Jesus falou para Pedro, Pedro quis defender Jesus com a espada, né? Jesus disse, Pedro, guarda a espada, eu para isto vim ao mundo. Se eu quisesse, Pedro, eu pediria ao Pai, Ele mandaria 12 legiões de anjos para me guardar desses soldadinhos aqui. Sabe o que é 12 legiões de anjos? No Velho Testamento, fala que um anjo só, em uma noite, matou 185 mil soldados sírios. Um anjo que Deus mandou, na época de Ezequias. O pessoal estava querendo destruir Jerusalém, e o rei ora e pede a Deus misericórdia para livrar, e Deus manda um anjo à noite e mata 185 mil soldados. Um só. Jesus disse, o Pai poderia me mandar 12 legiões de anjos. Sabe quanto era uma legião? No mínimo era 6 mil. É porque legião era de soldados romanos. E uma legião de soldados romanos era 6 mil soldados. Jesus disse que o Pai mandaria 6 mil. 6 mil vezes 12, 72 mil anjos. Se um anjo só dá conta de destruir 185 mil soldados numa noite, 72 mil anjos acabava com o planeta Terra, não sobrava nem para semente. Jesus disse, se eu quisesse, o Pai enviaria. Mas eu para isso vim, vou dar minha vida pelas minhas ovelhas, vou pagar o preço do pecado, vou ser a oferta do pecado. Então, quando o Paulo diz assim, sendo em forma de Deus, tendo a essência de Deus, divina, ele poderia destruir tudo, exercendo a sua divindade. Ele não fez. Sendo em forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo. Colocou-se sob uma condição de servo, embora fosse Senhor. Se em sua encarnação, Cristo decidisse usar os seus atributos divinos, se ele quisesse usar, ele poderia? Poderia. Como eu estou dizendo, se ele quisesse, ele disse, Pedro, se eu quisesse pedir o Pai agora, ele enviaria essa guarnição de anjos aqui e acabava com tudo. Ele não quis usar. O apóstolo fala assim, olha, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, se ele quisesse usar os atributos divinos dele, ele não estaria usurpando nada, é direito dele. Usurpação é pegar uma coisa que não te pertence. Se Jesus pegasse a sua onisciência, a sua onipresença ou a sua onipotência, ele não estava pegando nada dos outros. Ele estava pegando o que era dele mesmo e pondo para funcionar. Você fala assim, mas Jesus não estava proibido de usar os seus atributos? Não, a Bíblia diz que ele aniquilou-se a si mesmo. A Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo. Ele foi obediente ao Pai. Dependia, para ser Salvador, dependia de fazer aquilo, dependia. Mas ele só faria se ele quisesse. Ele disse, eu mesmo dou a minha vida, para depois tornar a tomá-la. Ele disse, se vocês derrubarem esse templo, mostrou o corpo dele, em 3 dias eu o reedificarei. Então ele era o Senhor da vida. E realmente ele volta à vida no 3º dia, ressuscitando, provando que ele era o Senhor da vida. E nesse caso, então, se o Senhor usasse os seus atributos divinos durante a sua encarnação, não seria nenhuma usurpação, porque ele verdadeiramente era Deus. Quando Paulo fala que Jesus esvaziou-se de si mesmo e de sua posição de igualdade com o Pai, assumindo a forma de servo, Jesus esvazia-se, não da natureza divina, mas somente dos direitos de exercer seus atributos. E isto ele fez de forma temporária, segundo a vontade do Pai. Porque quando ele ressuscita, ele já proclama, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Assim Jesus se submeteu ao Pai de forma dispensacional, durante o tempo da sua encarnação, para salvar o homem, para ser cordeiro, para ser a ovelha muda,
para ir à cruz. Ele se submete. É aí que ele se faz menor do que os anjos. Os testemunhos de Jeová, pega João 14, 28. João 14, 28, Jesus fala que o Pai é maior do que ele. E diz aí, ó, Jesus é menor do que o Pai, então ele é criatura, ele não é Deus. Mas em João 10, 30, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Em João 14, versos 7, 8, 9, ele diz, quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Então, o testemunho de Jeová isola o versículo e diz, não, ele é criatura, ele foi criado, ele é inferior ao Pai. Não, ele não é inferior. Ele fez-se menor do que os anjos na encarnação para ser o nosso Salvador. Mas ele era um e sempre foi um com o Pai. Se ele quisesse pegar os atributos ali, ele pegava todos. O que o Pai é? Pai é todo-poderoso, Jesus é todo-poderoso. O que o Pai é? Onisciente, sabe tudo. Jesus também sabe tudo. Aí o testemunho de Jeová fala, não, mas ele não sabe tudo não. Lá em Mateus ele fala assim, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Aí Jesus não sabia. Como homem, como sacrifício, Jesus renunciou, Jesus deixou de querer saber, naquele momento, o dia da sua vinda. Aí fala, mas se ele é Deus, ele tinha que saber. Não, mas se ele é Deus, ele sabe se ele quiser. Ué. Não, deixa Deus ser Deus. Ué. Ele fala, não, mas se ele é Deus, ele sabe tudo. Não, mas ele não quis saber o dia e a hora da sua vinda, enquanto estava aqui na terra. Se alguém me perguntar hoje, ele sabe quando ele vai voltar? Claro que sabe. Então, quando ele diz ali que ninguém sabe o dia e a hora da sua vinda, nem ele, nem os anjos, só o Pai, é porque naquele momento ele estava cumprindo o esvaziamento, que Paulo disse, esvaziou-se. Mas se ele naquela hora ali resolvesse, não, agora eu quero saber, aí saberia. Aí você fala assim, mas é difícil entender isso, pastor. Não é difícil. A Bíblia diz que Jesus apaga o seu pecado, o meu pecado, e se esquece dele. Então, da mesma forma, nós podemos dizer, não, mas Deus não esquece de nada. Não, daquilo que ele quer esquecer, ele esquece. Ele tem o direito de ser Deus. Sendo Deus, ele pode dizer, eu me esqueço dos seus pecados. Deles não me lembro jamais. O diabo às vezes quer lembrar coisas nossas do passado que Deus já apagou. Ele quer lembrar para te acusar, para te oprimir. Então o Espírito Santo vem e diz assim, manda o diabo embora. Ele é acusador. Nem Deus te acusa mais desse pecado que ele já te perdoou. O diabo pode ser expulso naquele momento e não te perturbar nunca mais, tentando te trazer à memória coisas ruins que já passou. Porque o próprio Deus dispõe a nos perdoar e esquecer dos nossos pecados. Então, seguindo para nós fazermos um término agora. Dentro da experiência humana de Jesus Cristo, nós vemos que em alguns momentos, segundo a vontade do Pai, porque ele fazia só a vontade do Pai, ele exerceu atributos divinos. Em alguns momentos. Em algumas circunstâncias, Jesus não fez o que ele fez apenas pelo poder do Espírito Santo, que era o modelo para todos nós. A maior parte das obras de Cristo ele fez no poder do Espírito Santo, como homem cheio do Espírito Santo, como todos nós devemos ser, como modelo. Mas em alguns momentos ele exerceu a divindade, os atributos divinos. Você fala assim, Paulo diz que ele esvaziou-se, mas ele podia exercer. E ele exerceu em alguns momentos. Por exemplo, quando ele perdoou o paralítico, os teus pecados são perdoados. Todo mundo murmurou e disse, só Deus perdoa pecado. Ele disse, o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Quando Jesus andou sobre as águas, quando Jesus multiplicou os pães, tudo ali pode ter uma implicação da divindade de Cristo. Tem mais algumas outras passagens, por exemplo, quando ele ressuscitou os mortos. Aí você fala assim, mas pelos dons do Espírito Santo pode acontecer esses milagres. Alguns já aconteceram. Deus permitiu que a igreja e pregadores e obreiros e irmãos compartilhassem de milagres tremendos, né?
mas com certeza alguns momentos Jesus deixou extravasar a sua divindade. Seus atos então Jesus sempre, os seus atos foram divinos e humanos ao mesmo tempo. Dessa maneira, a humanidade e a divindade são conhecidas de forma mais completa em Jesus Cristo. Jesus, nosso Senhor, é totalmente singular entre todas as pessoas que já viveram sobre a terra. Ele é e sempre será o perfeito homem sem pecado, dependente e submisso à vontade do Pai. E também sempre foi e sempre será o verdadeiro Deus em honra, majestade e poder. Nenhum homem pecador poderia salvar outros homens pecadores. O resgate do pecado exigia um sacrifício perfeito. Era necessário que alguém absolutamente santo morresse em nosso lugar, mas não existia tal homem sobre a terra. Somente Deus é absolutamente santo, mas Deus não pode morrer. Para resolver esse dilema, Deus fez-se homem para morrer pelos homens. E aí você entende o amor de Deus, como ele vai longe, né? A encarnação de Cristo, então, foi necessária para a concretização do plano divino de salvação. Primeiro, porque Cristo teria que se identificar totalmente conosco em nossa natureza humana, para nos levar a nos identificar com Ele na sua natureza divina. Segundo, em sua encarnação, Cristo se autolimitou. Usualmente, quase tudo que Ele fez no poder e na virtude do Espírito Santo, e em raros momentos lançou mão de seus atributos, como eu já falei. E por fim, a encarnação fez-se necessária para que Cristo se tornasse tanto o mediador da nova aliança, como a oferta pelo pecado. Essas duas qualificações eram fundamentais para a realização do plano da salvação e foram plenamente satisfeitas pela encarnação do Senhor. E por isso é mediador do Novo Testamento para quê? Intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Aos chamados, recebam a promessa da herança eterna. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Portanto, a fé em Jesus Cristo não é uma coisa pequena, não. O dia que você resolveu colocar sua fé em Jesus, aceitar Jesus como Ele é, Cordeiro de Deus, Leão da tribo de Judá, oferta pelo pecado, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando você aceita Jesus, você aceita tudo isto. E isto tem um efeito surpreendente na nossa vida, que é o efeito da salvação eterna. Deus possa abençoar todos nós, todos vocês. Deus possa abençoar que esse ensino poderoso das Escrituras reverbere nos lares, nos lugares de trabalho, nos meios de comunicação, e todos saibam que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus.